Senhores, bom dia. Retornamos agora com a quarta sessão virtual, o último processo da pauta, processo de recurso 1/516/2018, auto-infração 2017-21155, em que é recorrente Ambev S.A., recorrido celo de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Pedro, temos a indicação de procedência em julgamento de primeira instância e parcial procedente assessoria processual tributária, parecer da assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pedro, para início do relato. O seu som está desligado, doutor Pedro. O seu som está desligado. Pronto. Bom dia a todos, nossos conselheiros, nosso procurador, doutor Matheus, Evaneide, nossa secretária, o presidente Manuel Marcelo, doutora Helena, doutor William, doutora Mônica, doutor Felipe, doutor Pierre. Esse processo ele é uma auto-infração, um recorrido à Ambev, né? E a presente demanda consiste em uma auto-infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$ 615.643,48 e uma multa também no mesmo valor, né? O crédito indevido proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS é em desacordo com a legislação. A empresa não calculou corretamente os coeficientes de creditamento apresentados no CIAP 2012-2013, o que gerou apropriação indevida de crédito no valor de R$ 615.643,48. A apuração do CIAP foi feita conforme informações e planilhas em anexo. O período da infração teria sido de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. A penalidade aplicada foi a do 123.2A da Lei 12.670/96. A autuada apresentou impugnação, isso as folhas 30, né? Alegando que houve decadência do crédito tributário, que os produtos são tributados na saída e, por essa razão, daria direito ao crédito, que a fiscalização considerou as saídas provisórias como remessa para conserto, remessa de vasilhames, etc. Quanto à multa, questiona a aplicação do valor equivalente a 100% do valor do tributo. Em análise de primeira instância, gastou todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração procedente, por considerar que não houve decadência no crédito tributário, argumentando que o início da contagem seria conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN. Quanto ao mérito, decidiu que o valor do crédito a ser apropriado deve levar em consideração a relação entre as operações de saída e prestações tributárias, incluindo-se as exportações e o total das operações de saída e prestações, sejam elas tributadas ou não, bem como a razão de 1,48 avos. Quanto à multa, entende que cabe ao fiscal tão somente aplicar a legislação vigente. As folhas 77, o contribuinte apresentou recurso ordinário, reiterando os argumentos trazidos na impugnação. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer no qual opinou pelo conhecimento do recurso, dando parcial provimento, para considerar parcial procedente a autuação, por entender que pela decadência até o período de novembro de 2012. E em relação a dezembro de 2012, entendeu que não subsiste, porque o contribuinte se apropriou de valor inferior ao apurado pelo agente fiscal, né? Então, no parecer, e ele inclusive faz, no parecer ele faz também aqui ele manda aqui o demonstrativo mês a mês a partir de janeiro de 2013, né? Então, o total caiu para o ICMS 241.789,46 e a multa no mesmo valor, 241.789,46. Então, presidente, esse o relatório conciso desse processo. Obrigado, doutor Pedro. Passo a palavra ao doutor Matheus Zeno Neto para a sua manifestação. Bem, senhor presidente, acho que a questão que vai subsistir no presente caso é a decadência, porque quanto à apuração,
que foi realizada, o agente fiscal calculou corretamente. Ele pegou o total das saídas do contribuinte e dividiu o total das saídas isentas ou não tributadas pelo total das saídas, total das operações realizadas pelo contribuinte, enquanto o percentual, que é o percentual a ser utilizado para fins de estorno do crédito. Ou, dizendo de outro modo, ele pegou o total das saídas, o total que remanesceu dessa operação, das operações isentas e não tributadas, ou seja, e dividiu, tirando as isentas não tributadas, dividiu pelo total das operações e encontrou o percentual a ser mantido. Ou ele pega um pedaço ou outro, que dá no mesmo. E aí identificou o que ele deveria se creditar. Identificado o que ele tem que se creditar em relação à aquisição de bem de ativo permanente, ele divide isso em 48 parcelas a ser apropriadas mensalmente a cada mês. Então, o agente fiscal identificou que ele havia se apropriado de um valor maior do que o que ele teria direito nesse período. Mas com um detalhe interessante, essa é a questão da decadência. É que no caso das operações de apropriação de bens de ativo permanente, do crédito na aquisição de bens de ativo permanente, o contribuinte registra essas operações claramente no seu registro no próprio para isso, que é o CIAPS. Então, nesse livro estão registradas todas as operações com bens de ativo permanente e o valor do crédito a ser apropriado mês a mês. Está lá identificado. Diante desse fato, ou seja, o contribuinte não omitiu nenhuma operação relativa, o procedimento relativo à relativa apropriação de crédito do ICMS na aquisição de bem de ativo. Se ele não omitiu, é evidente, então, que há de ser aplicado, eventualmente, no caso de um erro de cálculo, e é isso que aconteceu, o erro de cálculo, ele deve ser utilizado para fins de decadência, a disposição contida no artigo 150, parágrafo 4º. Tem razão, então, o parecerista e quanto ao julgador singular, quanto à ocorrência da decadência no período, então, de janeiro a novembro do período fiscalizado. Por quê? Porque o contribuinte registrou todas as suas operações, ele não escamoteou, ele não escondeu. Diante desse fato, há de ser aplicado, então, o artigo 150, parágrafo 4º, para fins de decadência, ou seja, conta-se mês a mês a mês. Conta-se mês a mês. E, nesse caso, mês a mês vai de janeiro a dezembro do período fiscal, a novembro do período fiscalizado, remanescendo, então, o período de dezembro só, em que houve a apropriação indevida de crédito. Razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, sem mais delongas, se manifesta pela parcial procedência, permanecendo a autuação só em relação ao mês de dezembro do exercício fiscalizado. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pedro, com relação a dezembro, parece-me que há um fato, né, que ele apurou e não tinha saldo credor, não houve apropriação do crédito, é isso? O parecerista. Exatamente, presidente. Ele entendeu que o valor, o contribuinte se apropriou de valor inferior ao apurado, viu? Então, por isso que dezembro ele não foi utilizado, né? Foi só a partir de janeiro de 2013, o ano fiscal de 2013, porque a autuação, doutor Matheus, foram 2 anos, 2012 e 2013, né? De janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Então, ele tomou conhecimento em dezembro de 2012, né? Então, teoricamente, estariam realmente decaídos os períodos até novembro, né? Entraria dezembro e o ano de 2013. Mas dezembro, ele fez o cálculo e teria saldo credor e não saldo devedor para o contribuinte, né? Ele, aqui no parecer da assessoria, né? Processual tributário. Então, era só essa observação. Processo em discussão, senhores.
Pela ordem, doutor Pierre, depois o doutor Felipe. Não, nós já discutimos esse caso em sessão anterior, não sei se o Felipe estava, e nós decidimos nesse caso, que no aproveitamento do crédito, que não teria cobrança de ICMS nesse período de dezembro, né? Então, eu entendo pela manutenção da decadência suscitada, e no mês de dezembro, que não houve aproveitamento do crédito, que não tem ICMS a ser cobrado, porque se jogar na conta gráfica não tem efeito nenhum, então não tem ICMS a ser cobrado. Se é que o fiscal cobrou dezembro, ele cobrou dezembro, doutor Pedro? Então, pronto, no entendimento, manutenção da decadência e, no mérito, no restante, afastar a cobrança de ICMS no mês de dezembro, como nós já decidimos em julgamentos anteriores. Em um julgamento, aliás, só, né? É isso. Doutor Felipe Amaral. Presidente, na verdade, acho que é mais uma dúvida que com relação ao caso. Eu estou vendo aqui tanto no parecer como no recurso, que o contribuinte ele informa que, na verdade, todas as saídas do estabelecimento elas são tributadas, né? O que ele coloca como justificativa do fisco, que ele teria utilizado, na verdade, saídas de caráter provisório, né? Como conserto, reparo, industrialização e demonstração. Ou seja, segundo ele está colocando aqui, acho que diferentemente até do que o doutor Matheus tinha registrado, ele não tem operações de saídas isentas ou não tributadas. Acho que é isso mesmo, doutor Pedro. A controvérsia, vamos dizer, justamente essa, as saídas provisórias, caráter precário, né, remessa e tal, que não representam propriamente uma operação, teriam sido, segundo o contribuinte, indevidamente utilizadas para excluir crédito? Seria isso? Doutor Pedro, com a palavra. Exatamente. Aqui, o que é que ele diz aqui na assessoria, né? Ele diz que... deixa eu abrir aqui o parecer. Ele disse que a conta corrente autuada se constatou que apresentou saldo devedor durante todo o período de 2013, em razão, restou caracterizada a infração, né? E ele vai pela parcial procedência porque é justamente isso aí. Eu estava olhando aqui e me perdi. Me lasquei agora, peraí. Essa. Doutor Pedro, você pode localizar, enquanto isso, o processo em discussão. Pode pesquisar aí, fazer a sua consulta, e abra aqui para discussão para algum outro conselheiro. Doutor William levantou a mão. Doutor William, com a palavra. Tinha levantado a mão aí. Desculpe aí, não percebi. Doutor William, com a palavra. Obrigado, doutora Mônica. Primeiramente, é a questão do mês de dezembro de 2012. Se nós analisarmos o levantamento feito pelo agente fiscal, está demonstrado que no mês de dezembro não foi cobrado imposto. Não tem diferença. Por quê? O fiscal está dizendo, para ele encontrar a diferença que está lançando na infração, ele faz o crédito a ser apropriado, o crédito correto, que deve ser apropriado, e o crédito fiscal que a empresa se apropriou. Por exemplo, janeiro, o crédito a ser apropriado era 519 mil, fechado, e o crédito apropriado foi 564 mil. Então, tem uma diferença de 45 mil aí. Quando chegou no mês de dezembro de 2012, a agente fiscal está mostrando que o crédito a ser apropriado, o crédito que ele tinha direito à apropriação era de 589 mil, número fechado. E ele apropriou o crédito de 578 mil, menos do que o que ele tinha direito. Então, não há lançamento. Por isso que o mês de dezembro, lógico que está fora, né? A decadência é de janeiro a novembro, na forma do artigo 150, parágrafo 4º, foi lá a sugestão lá do parecer, e o dezembro não inclui porque não tem o imposto. Pronto. Agora, quanto a essa questão que o doutor Felipe está levantando, do cálculo, o problema aí está no erro, está no erro de cálculo da empresa, e a empresa faz os argumentos dela, dizendo que
fez corretamente. Na informação complementar, ele está trazendo a Lei Complementar 87/96, no artigo 20, parágrafo 5º, inciso 1 a 3. E no nosso 24.569, nosso regulamento, no artigo 60. Como é que tem que ser feito? Está demonstrando aí. E no numerador, né, aqui, a apropriação será feita à razão de 1,48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês que ocorrer a entrada no estabelecimento. A empresa fez direto sobre o totais, né, daquelas créditos, que tem que ser 1,48, aplicou 1,48 e lançou. É isso que o fiscal está dizendo. Mas não é assim para ser feito. Tem que fazer a proporcionalidade. A proporcionalidade está nos incisos 2 e 3, como é feito da proporcionalidade. Para a aplicação do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo, está no inciso 3º, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando o valor total do respectivo crédito pelo valor igual a 1,48 da relação entre o valor das operações de saída e prestações tributadas, entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações. Ele grifou até aqui, fiscal. E o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas. Ou seja, no denominador, são todas as operações do contribuinte, sejam tributadas ou não. E no numerador, só as operações de saídas e prestações tributadas. É esse o cálculo que ele fez. Diferença. Era isso que eu tinha. O auditor fez esse cálculo, não é isso, William? O auditor fez esse cálculo, está nos autos, direitinho aí. Ok. Inclusive, está na página 22, né, do auto de infração, essa questão de dezembro, né, que o doutor William explicou. Então, desculpe, não tem imposto cobrado em dezembro, é isso, presidente? Só questão de esclarecido, presidente. Ok, doutor Felipe. Pela ordem, doutora Mônica. É só uma dúvida, assim, foi feito um cálculo errado do cálculo do imposto a ser cobrado? Foi isso? Bom, mas independente disso, a questão com relação, quando o saldo é credor e é cobrado, no caso aí, o contribuinte, digamos assim, foi 580 o saldo, e ele se creditou indevidamente de 550, por exemplo. Ficaria ainda um saldo credor de 30. Estou dando aqui um exemplo, que eu estou arredondando aqui os valores, que eu não me lembro exatamente os valores. Mas ele se creditou indevidamente de 550, né? Eu queria saber justamente assim, uma vez a gente não considerando isso aí, a gente está considerando correto todos os 580. E não está correto cobrar todos os 580. A gente tem que retirar desse valor os 580, tem que tirar os 530 que estão equivocados. Então, a gente não pode julgar isso como sendo, pela manutenção do crédito de dezembro, uma vez constatado se está correto, se aquele crédito realmente é indevido, no mérito, se o crédito realmente é indevido, a gente não pode ignorar o mês de dezembro. Eu entendo assim. Eu entendo que é devido, sim, a cobrança desse crédito no mês de dezembro, uma vez que está errado. Não é correta essa cobrança. Pelo menos assim, é assim que eu estou entendendo, a não ser que alguém traga alguma coisa assim que eu realmente não consigo entender por que tem que manter esse crédito. Se no mérito está correto, se realmente é indevido esse crédito tem que ser retirado no mês de dezembro, tem que ser cobrado. Com a palavra do doutor Pierre. O que eu sustento é o seguinte: o contribuinte não é se ele escriturou o crédito indevido ou não. Se ele escriturou o crédito indevido, ele tem a multa por crédito indevido. O que eu quero falar é que ele aproveitou algum crédito indevido, é o aproveitamento. Se ele escriturou, mas não aproveitou, aí não tem ICMS a ser pago. Porque quando ele joga na conta gráfica, não faz diferença esse crédito. Então, permanece a multa por aproveitamento indevido, só não tem ICMS a ser cobrado, porque o crédito indevido que vai lá para dentro da conta gráfica não gera ICMS. Se ele já tinha saldo credor positivo antes do crédito negativo, né? Antes do crédito indevido. Essa é a pergunta que eu fiquei na dúvida, porque o relator me falou que ele cobrou ICMS em dezembro.
Ora, se ele cobrou ICMS em dezembro, então tem crédito indevido aproveitado, não? Agora, se na conta gráfica, eu queria saber o seguinte, foi aproveitado o crédito indevido? É isso que eu quero saber. Foi aproveitado o crédito indevido? Se ele não foi aproveitado, ou seja, se você jogar na conta gráfica, ele comete o ato de escriturar crédito indevido, mas não de aproveitar. Então, ele tem a multa de crédito indevido, mas ele não tem ICMS, porque quando você retira o crédito da conta gráfica, ele ainda não tem ICMS a pagar. Então, é essa a minha dúvida, né? Ele aproveitou o crédito indevido? Se tiver aproveitado, é como a Mônica disse, tem que manter o ICMS. Se ele não tiver aproveitado o crédito indevido, não tem ICMS a ser cobrado. Doutora Mônica, quer falar? Sim, porque eu entendo que esse crédito vai ser, sim, aproveitado. Né? Vai ser aproveitado, se você for ver, ele vai reduzir do crédito dele. Né? Então, o crédito ele vai ter que ser cobrado, porque se esse crédito ele é indevido, e a autuação, pelo que foi dito aí, é de crédito indevido. O crédito é indevido. Em algum momento na escrituração do contribuinte, ele vai aproveitar esse crédito, até que ele chegue ao saldo devedor. Doutora Tá? Mônica. Você ignorar que... Diga, doutor Marcelo. Não, é só uma questão de ordem. Esse fato refere-se ao dezembro de 2012. Todo o exercício de 2013, há cobrança do imposto porque houve aproveitamento. Ou seja, esse saldo devedor de dezembro, ele passou para o ano seguinte e aí sim, foi calculado e cobrado. Se é essa a sua dúvida. Mas vou passar... O saldo, ele foi credor. E ele foi passado, credor, integralmente para janeiro. Ele não foi passado apenas como 30, a diferença. Ele foi passado como 580. Então, o contribuinte, ele aproveitou, sim. Eu vou passar a palavra aos demais conselheiros para esclarecer. Com a palavra, doutor William ou doutor Pierre? Eu tenho a mesma dúvida, eu só quero saber se foi o crédito de dezembro. Ele foi aproveitado. Doutor William, talvez esclareça. Doutor William, com a palavra. Bem, senhor presidente, eu vou me restringir ao demonstrativo feito pelo agente fiscal. O doutor até Pedro, quando eu estava falando, ele está na página 22, realmente está na página 22 nas planilhas que ele fez. Ou seja, o auto de infração ele está lançando, se verificar no auto de infração, o valor, ele está lançando, lá na informação complementar, ele está lançando crédito indevido, por conta da apropriação, do cálculo equivocado lá no CIAP. R$ 373.854,02 no ano de 2012 e R$ 241.789,46 no ano de 2013. Na planilha do ano de 2012, a autoridade fiscal está lançando os créditos que ele está cobrando indevido, no valor de 373 mil, relativo a janeiro a dezembro, excluindo o mês de maio de 2012 e o mês de dezembro de 2012. Nesses dois aqui, ele está dizendo que não tem o crédito indevido. E o fiscal está dizendo, né? Ele que está dizendo, não há crédito indevido. Por quê? Por que ele está dizendo? Porque ele fez o cálculo todo, saídas tributárias de exportação, total das saídas, coeficiente, o índice de participação, achou o coeficiente para cada mês, saldo acumulado, 1,48avos, calculou. Por exemplo, no mês de dezembro de 2012, no mês de janeiro de 2012, achou 1,48avos, 564 mil, valor fechado, vou dizer, sem centavos, sem os cruzados. Crédito a ser apropriado. Quando ele aplicou sobre esse valor o percentual de 92,01, Só um instante aí. Lúcia, eu estou na sessão, daqui a pouco eu te retorno. Quando ele aplicou o 92,01, que foi o coeficiente que ele achou em janeiro, deu crédito a ser apropriado, o crédito a ser apropriado, fiscal encontrou, era R$519 mil. Mas o contribuinte, por não ter feito o crédito naquela forma que eu disse lá,
na minha fala anterior, ele apropriou um crédito de R$564 mil. Então, 564 menos 519, o fiscal está cobrando 45.140. E foi feito isso mês a mês. Quando chegou em dezembro, maio, a mesma coisa de maio, dezembro. Falar dezembro porque o maio está indo pela decadência. Quando chegou em dezembro, ele achou o coeficiente de participação, achou o saldo acumulado, aplicou o 1,48 avos, encontrou um valor aqui, 644.405,22. Aplicou sobre esse 48 avos, o 91,47, encontrou o crédito apropriado pelo contribuinte de 578 mil, e o crédito a ser apropriado que ele teria direito era 589 mil. Ele tinha direito a apropriar crédito de 589 mil. Ele só apropriou 578 mil. Aí o fiscal não cobrou crédito. Foi isso que aconteceu. Não cobrou crédito. Ele tinha direito, o crédito a ser apropriado. Está aqui o fiscal dizendo, mostrando o cálculo. 644 vezes 91,47 dá 589 mil, pelo cálculo da habilidade fiscal. Ele tinha que lançar 589 mil. Ele só lançou 578. Ao contrário dos demais, ele não cobrou o crédito, porque ele tinha que se apropriar demais e se apropriou de menos. Não, do Rabustreiro. Ele se apropriou de mais do que o efetivamente que ele tinha de ter. Foi isso que aconteceu na planilha, página 22. Inclusive, presidente, não, só para isso aí, o próprio auto de infração, ele tirou, ele não autuou o valor de maio e de dezembro, não existe auto de infração para isso aí. Eu queria que só o senhor desse uma lida, doutor Pedro, na penalidade 103.2A. Se alguém pudesse fazer a leitura, porque, assim, crédito devido, independente dele ser ou não aproveitado, há uma penalidade a ser aplicada. Então, a discussão é, em dezembro de 2012, ele não aproveitou. Ok, não aproveitou. Imposto não é devido, mas a multa, sim. Né? E com relação a 2013, todo o exercício, ele aproveitou. Aí tem a cobrança do imposto e da multa. Parece que é esse o raciocínio que os senhores devem discutir, analisar e decidir. Doutor Felipe tinha solicitado a palavra. Senhor presidente, já nos esclarecimentos, após os esclarecimentos, e eu acho que aqui o cerne vamos dizer assim, dos fundamentos do contribuinte, até já está pegando, doutor William, essa mesma planilha que está posta aqui na página 22, né, que é quando ele justifica o crédito devido, ele faz aqui o comparativo das saídas. Coloca aqui, saídas tributadas e exportação. Justamente aquela regrinha lá do inciso terceiro que o doutor William leu agora há pouco. E aqui o total de saídas. Na visão do contribuinte, esse total de saídas seria o quê? O somatório das operações tributadas com as operações não tributadas, que seriam operações isentas e, de alguma forma, não incidiria. O que o contribuinte está defendendo, eu acho que aqui é, vamos dizer assim, o cerne jurídico do que temos que deliberar, é que, na visão dele, esse inciso terceiro, quando ele coloca, vou ler de novamente, para aplicação do disposto nos incisos 1 e 2, o montante de crédito a ser apropriado será obtido, multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo valor igual a 48 avos, da relação entre o valor das operações de saída tributadas e o total das operações de saída. O que é que o contribuinte está dizendo? Que ele não considera operação de saída os meros deslocamentos de mercadoria para fins de reparo, tal, tudo. Então, essa é a questão. O contribuinte ele acabou não fazendo o estorno porque ele entende que todas as operações efetivas de saída, elas são tributadas e, consequentemente, o coeficiente dele seria 100%, né? Então, o cálculo que ele fez, ele se apropriou da totalidade dos créditos, tendo em vista que, segundo ele, o valor de saídas tributadas era o mesmo total das saídas, e não incluiu nesse valor total de saídas as que foram feitas a mero deslocamento, né, na hipótese que não há circulação jurídica da mercadoria, mas tão somente física. Então, essa, vamos dizer assim, é o cerne jurídico da questão. As operações de mero deslocamento, elas devem ser incluídas nesse cálculo previsto aqui no inciso 3 do parágrafo 13 do artigo 60. Então, essa é a premissa que se não estou enganado, está repercutindo nessa divergência na apuração
do cálculo. Se o contribuinte estiver correto, no sentido de que as operações, embora de saída física, mas sem circulação jurídica, não poderiam ser utilizadas no cálculo desse coeficiente, o crédito seria efetivamente 100%. Seria isso? Pela ordem, doutor Pierre, depois doutor Matheus. Doutor Pierre. Eu só gostaria que deslocamentos estes, que tipo de deslocamentos são, Felipe? Tá? Operação de remessa de vasilhames, pelo menos foi o que eu observei. De remessa de vasilhame para onde? Para outra filial? Normalmente, numa indústria de refrigerante e cerveja, você tem a nota de remessa e retorno do vasilhame, né? Você, juntamente, a indústria emite duas notas, com o líquido, né, com o conteúdo, e com o vasilhame, que é um bem, pertence a ele no ativo permanente. Então, essas notas de saída de vasilhame, elas saem e depois retornam. Não o mesmo vasilhame, mas o vasilhame vazio, né? Doutor Matheus, talvez acrescente aí. O Matheus doutor Matheus pode, mas quando ele sai, ele não cobra o preço do vasilhame, não, caso não retorne. Vamos ouvir o doutor Matheus, talvez ele esclareça mais esse ponto. Muito bem, senhor presidente, discussão boa, acabou suscitando algumas coisas que eu não havia tocado, mas aqui, com a discussão, alguns elementos vêm surgindo e melhora o entendimento. O primeiro ponto a ser esclarecido é aquele suscitado pela doutora Mônica, quanto ao crédito que teria sido apropriado. Veja, o agente fiscal, quando você pega, o doutor William foi muito... Ele analisou de forma muito clara os elementos que foram trazidos pelo agente fiscal. Então, quando ele faz a análise do crédito apropriado no exercício de 2012, e ele mostra qual foi o procedimento utilizado. Está lá, aliás, ele mostra não, o procedimento utilizado pelo contribuinte, pelo agente fiscal, foi identificar qual crédito que foi apropriado e o crédito que deveria ser apropriado. Então, de janeiro a dezembro de 2012, na planilha, lá na página 22, ele vai indicando isso precisamente. Ele diz, houve uma diferença de crédito indevido, que foi apropriado indevidamente, né, no primeiro mês de janeiro de 45, e aí ele vai até o mês de novembro. No mês de novembro, que é o último mês que houve apropriação de crédito indevido, que foi de 15.489, pronto. Quando é no mês de dezembro, não há crédito indevido apropriado. Por quê? Porque o que ele deveria ter se apropriado era de 589 mil. No entanto, ele se apropriou de um crédito inferior, 578. É isso que o consultor, ao se manifestar sobre essa questão, faz ligeira referência. Ele diz, dezembro não tem nada para ser cobrado. E não tem nada para ser cobrado por quê? Porque não houve apropriação de crédito indevido. Ele se apropriou, ele tinha direito a um crédito de 589, e ele só se apropriou de 578. Essa é a questão que foi muito bem apontada pelo doutor William. Então, é isso. Então, em relação ao mês de dezembro, viu, doutora Mônica? Então, não há nenhuma preocupação com a transferência de crédito para o mês seguinte. Eu entendo o raciocínio que a doutora desenvolveu. Claro, se ele se apropriou de crédito indevido no mês de dezembro, ele vai transferir isso para o mês seguinte, que vai repercutir no recolhimento do ICMS. Claro, está certíssimo o seu raciocínio. No entanto, é que no mês de dezembro, indicado, aí, não houve apropriação de crédito indevido. Por quê? Porque o valor que ele se apropriou foi inferior até o que ele tinha direito. Na verdade, ele teria que se apropriar um pouco mais, e não se apropriou. Daí porque o agente não cobrou. Então, essa preocupação da doutora Mônica, quanto à transferência do crédito para o período seguinte, que iria reduzir o valor do ICMS, no mês de janeiro de 2013, não ocorreu. Não ocorreu. Por quê? Porque o crédito que ele se apropriou foi inferior ao que ele tinha direito. É esse o raciocínio que foi apontado pelo doutor William, que ele percebeu isso, e está muito claro, então daí porque, doutora Mônica, nada de aplicar o raciocínio em relação ao mês de dezembro. O mês de dezembro deve ser excluído mesmo, aliás, não deve ser excluído não tem o que incluir, porque não tem crédito indevido apropriado nesse mês.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, citado pelo doutor Felipe, que ele diz, olha, mas há uma discussão a ser travada, que é quanto às operações que não são tributadas e que foram consideradas pelo o agente fiscal. E o exemplo dado aí é a questão dos vasilhames. Como é que são as operações com vasilhames? As operações, a remessa e retorno de vasilhames, elas não são tributadas, realmente não são. E por quê? Porque é uma mera troca, não é que essas operações não sejam tributadas. Tá? E aí esse detalhe é interessante. É porque na remessa há uma mera troca. Então, quando o fornecedor vai levar a bebida, por exemplo, a cerveja, ele entrega 10 caixas de cerveja e recebe 10 caixas de cerveja vazia. Daí porque as operações com vasilhames não são tributadas. É porque a quantidade que vai é a quantidade que retorna. Exceto, evidentemente, no caso de produtos que são descartáveis, que aí não tem retorno, e aí são tributados normalmente, não tem nem discussão a respeito disso. Quando se fala que os vasilhames, por exemplo, não são tributados, é porque vai e retorna. Tá? Essas operações não são tributadas por essa razão, porque é uma conta de somar zero. Que dá zero, uma conta de diminuir. Vai 100 e retorna 100, zero. Então, tanto a operação de saída quanto a operação de entrada, ela é soma zero. Ela não tem nenhuma repercussão, e é exatamente por essa razão que ela não tem nenhuma repercussão na apuração do coeficiente de apropriação do crédito fiscal. Porque tanto ela compõe as operações não tributadas, como ela compõe o total das operações. Então, é uma soma zero, que não tem implicação, não há nenhuma repercussão. Tá? Então, essa preocupação dessas operações terem sido incluídas na apuração do crédito a ser apropriado nas operações com bens de ativo permanente, não tem nenhuma aplicação, não tem, porque é soma zero. Não há aplicação. Agora, o que é que poderia ter ocorrido e seria objeto de discussão? Por exemplo, nas operações de exportação. Essas operações não são tributadas. No entanto, pela legislação, pela Lei Complementar 87, elas são consideradas para efeito de apropriação de crédito. Então, é como se elas fossem tributadas. As operações de exportação, elas entram tanto no denominador quanto no numerador para fins de apuração do valor do crédito a ser apurado. Né? Então, vejam, senhores, me parece que a exclusão do mês de dezembro, aliás, de 2012, deve ser feita na sua totalidade, não há nenhuma cobrança a ser feita. A primeira, por conta da decadência, que é até novembro. E a segunda, porque não tem crédito indevido, não houve apropriação de crédito indevido. Segundo ponto, quanto a essas operações que não teriam sido consideradas ou sido consideradas como tributadas, e aí faltou um elemento importante que a gente vê que é na defesa do contribuinte. É mais uma retórica. Ele efetivamente acabou não demonstrando especificamente quais operações que deveriam ter sido incluídas ou não deveriam ter sido incluídas na base de cálculo. Ele faz referência que deveria ter sido incluído e tal, mas não identifica precisamente, com exceção dessa questão dos vasilhames, que é a referência que ele faz, mas como eu disse, os vasilhames é uma soma zero. Porque essa remessa e retorno, segundo a nossa legislação, ela vai sem cobrança do ICMS, porque é um retorno. Ela vai e volta. Então, é só para fim de facilitar a operacionalização das atividades dessas empresas. É só isso. Não é porque não sejam tributadas, porque a saída vai, fica o vasilhame lá e vem um outro vasilhame. Então, se tivesse que toda a vida fazer toda a operação de vasilhame, não sei o que e tal, iria complicar um pouco as operações da empresa. Então, se for em relação aos vasilhames, a referência feita pela recorrente, não tem aplicação nenhuma. É isso. Então, a Procuradoria entende, sim, que o mês e aí, finalizando, senhor presidente, que o exercício 2013 deve ser excluído pela decadência e porque não há crédito indevido no mês de dezembro. Quanto a janeiro a dezembro de 2013, aí sim, a cobrança é normal. Não há nem aquela multa no mês de dezembro, que seria por crédito indevido. Não houve apropriação, mesmo que não tenha sido utilizado. Não houve apropriação, segundo
a própria planilha apresentada pelo agente fiscal. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Felipe. Presidente, agradecendo novamente ao doutor Matheus pelos esclarecimentos sempre pertinentes. Sei que nesse caso, doutor Matheus, embora a soma seja zero, né, as entradas, nesses casos de deslocamento, vão ser equivalentes, as entradas elas não influenciam nesse cálculo específico, né? O que faz é ele sempre somar como valor de saída, e essa entrada ela não faz parte desse cálculo. Então, o que o contribuinte está dizendo, e ele diz que todas as operações dele de saída efetiva, operação de ICMS, são tributadas, e que, portanto, esse cálculo sempre daria 100%. E que esses deslocamentos, embora tenha saída e entrada de mesma quantidade, as saídas elas são somadas para fins desse cálculo de estorno. É o que ele pede para retirar. Então, acho que o fato da entrada ser igual não elide o fato dela ser usado aqui nesse cálculo para fins de estorno. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu entendo o fundamento do contribuinte, e nesse sentido eu entendo que ele assiste razão. Então, Felipe, o contribuinte apresenta algum elemento de prova, relaciona operações com vasilhames? Nessa questão fática, né, de fato, o que é que ele coloca? Ele coloca que é possível verificar que o coeficiente considerado pelo fisco foi aferido em base em saídas provisórias, tais como remessas vasilhames, remessas para conserto e para industrialização, as quais não reduzem estoque e constituem simples deslocamentos físicos, não implicando ordem patrimonial, motivo pelo qual a apuração de valores não houver indevido. De fato, ele não traz, vamos dizer assim, a relação especificamente que justifica essa diferença, não faz essa prova pré-constituída. Se, obviamente, fosse esse o entendimento dessas premissas, teria que ser baixado realmente em diligência para aferir a materialidade e o próprio cálculo, né? Mas, de fato, ele não traz essa prova em conteste de que esse erro, né, não correspondeu a operações isentas, e sim a mero deslocamento. Né? Ele realmente não traz uma prova robusta com relação a isso. Obrigado. Pela ordem, doutor Falcão, William Falcão. Senhor presidente, o artigo 60 da nossa lei, está tal qual da lei complementar. Estou aqui na frente da lei complementar, eu vou ler logo aqui. Ele tem artigo 20, parágrafo 5º, para efeito disposto no caput deste artigo relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadoria no estabelecimento destinado a ativos permanentes. Aí vem o inciso 1, 2 e 3. Esse cálculo é feito só com as operações de saídas. Só com as operações de saídas. Então, a primeira coisa que ele diz, no inciso 1, a apropriação será feita à razão de 1,48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no bem que ocorrer a entrada no estabelecimento. A entrada do bem, o ativo permanente. Está lá no parágrafo 5º. Inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Ou seja, ele já está trazendo essa questão aí, dizendo que não se aplica, onde o contribuinte só tem essas operações de saída isenta ou não tributada. Aí ele não se aplica. Isso aí, ele não vai ter nem crédito. É isso que ele quer dizer. Aí o parágrafo 3º, para mim, fecha. Para a aplicação do disposto dos incisos 1 e 2 deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando o valor total do respectivo crédito, aquele permanente, pelo fator igual a 1,48 da relação. Olha lá, a relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas do período, no denominador total das operações de prestações saídas e prestações do período. Ou seja, lá no numerador, ele é bem claro, diz que são as operações de saídas e prestações tributadas. E no denominador, todas as operações do contribuinte. Ou seja, no denominador, aquelas operações de saída, que já deram um exemplo aí, dos vasilhames, que vão e voltam sem incidência de ICMS, ou seja, outra coisa que sai sem incidência de ICMS, tem que ficar no denominador. E é isso que o fiscal fez. Inclusive, ele
grifou aqui, e o total das operações de saídas e prestações do período. Então, no numerador, só as prestações tributadas, no denominador, as saídas e prestações do período, todas, não exclui nada. Não incidência, não tributada, todas estão lá. Foi isso que o fiscal fez. Aí ele está dizendo que está errado, porque as operações, aí, né, o doutor Felipe já mostrou aí, mas ele não está mostrando em nenhum momento que no cálculo do fiscal, ele pegou pelo menos um mês, como exemplo, para mostrar, está aqui, ó, você colocou as operações não tributadas no numerador, né? Algum erro, não mostrou isso. Então, eu até esse momento, né, pode, a não ser que faça uma perícia, e a perícia mostra que tem esse erro, que o fiscal está levando para o denominador na equação são as saídas e prestações do período, todas as operações. Quando diz todas, já está incluída a não incidência e as não tributadas. E o doutor Matheus já foi além, né, equiparando as tributadas, ó, lá no numerador, as tributadas para fim de destino, as saídas e prestações com destino ao exterior. Ou seja, as operações com destino ao exterior, nós sabemos que não tem a incidência do ICMS, né? Foi uma política que foi feita para o Brasil exportar mais, né? Não são. Então, se não tivesse colocado essa exceção, né, aqui, essas operações e prestações para o exterior teriam que estar também no denominador, mas não, elas vão lá para o numerador, porque está dizendo que ela, mesmo que sem incidência ICMS, as saídas, as exportações, o destino exterior e saída de papel destinada à impressão, livros, jornais e periódicos. Equipar-se as tributadas. Pronto, eu acho que isso daqui tá, a forma que o fiscal fez, ele fez baseado nisso aqui, estão transcrevendo o artigo que deu aso ao trabalho dele. Agora a parte está dizendo, não, as operações dos vasilambes, né, que não são tributadas, já foi considerada errada, mas não está mostrando. Agora, eu estou me sentindo confortável com a forma que está apresentada aí, com a planilha que está apresentada. Agora, se o contribuinte tivesse mostrado o erro, efetivamente, pelo menos um, está aqui no mesmo, o procedimento foi errado, aí sim, tem que despertar, né, a curiosidade de saber se o estava errado, que não é o caso, ele não está mostrando erro nenhum, ele só está falando, como as palavras do doutor Matheus, de retórica, essa questão. Era isso. Obrigado, doutor William. E doutor Felipe, com a palavra. Exatamente, doutor William. Assim, a grande questão, a discussão jurídica aqui, é se essas operações, porque existem operações isentas, não tributadas, mas o deslocamento, eu creio que não seja sempre uma operação de ICMS, um fato atípico, né? Não chega nem vamos dizer, a representar uma regra matriz tributária que a gente possa dizer isento, não tributário. Então, a interpretação do contribuinte é que quando não há circulação jurídica, mas mera remessa, ela não pode ser considerada operação propriamente dita e, portanto, não deveria fazer parte desse cálculo. O julgador de primeira instância, ele enfrenta esse fundamento e diz que, na verdade, todas devem ter, ou seja, então, a premissa, vamos dizer assim, ele colocou o fundamento e o julgador de primeira instância disse, não, realmente, remessa, tal, tudo, ela deve ser enquadrado para operações a todo título. Então, a premissa do julgador de primeira instância, ela já não é da mesma linha do que defende o recorrente, que, de fato, deveria ter trazido, a título exemplificativo, para amostragem que seja, o leque de operações, de remessas, de mercadoria sem qualquer fato, sem que qualquer configuração fato gerado no tributo, para demonstrar de uma forma efetiva, ou pelo menos não dar margem para pedir uma perícia, né, desse de prova material, de que realmente tal fato ocorreu. Muito embora, e aí tal como nos processos anteriores, as premissas de fundamento que ele coloca são realmente sensíveis, mas, de fato, ele não se desincumbiu de um ônus mínimo, né, de trazer a nosso conhecimento típicas operações que teriam sido incluídas nesse denominador e que não são nem operações isentas, nem não tributadas, mas estão somente remessas. Ele realmente não se desincumbiu desse ônus e, consequentemente, do ponto de vista da prova, realmente não fica complicado nós aqui solicitarmos qualquer perícia sem essa prova mínima, de fato.
Pela ordem, doutor Matheus Viana e doutora Mônica. Senhor presidente, era exatamente para tocar nesse ponto que foi levantado pelo doutor Felipe, e só acrescentando mais um elemento. Realmente, se o contribuinte, como eu já havia dito até, se ele não juntou elementos probatórios, ficou só na retórica para justificar a realização de perícia, eu acho que sem que nós tenhamos aqui um elemento concreto, dizer que tais operações deveriam ser ou não consideradas no numerador, né, ou no denominador da fração, são meras considerações retóricas, né, porque ele não trouxe um elemento probatório. Nós já nos manifestamos aqui em relação a essa questão de apropriação de crédito. Vocês lembram, senhores, em relação à comunicação, as empresas de telecomunicação, no caso em que elas utilizam serviço de outras empresas, e há um convênio estabelecendo que nessas operações o imposto é diferido para ser cobrado por ocasião da prestação a consumidor final, do último consumidor. Então, a operadora que utiliza a empresa, uma outra empresa, para que o cliente dela possa se comunicar, o pagamento vai ser cobrado, o ICMS vai ser cobrado, por ocasião dessa última prestação de serviço. E havia uma discussão a respeito se esses valores eram ou não incluídos exatamente no cálculo dos bens de ativo, no cálculo da apropriação do crédito. E nós sustentamos a tese de que foi aceita por essa Câmara até, de que as operações eram diferidas, mas eram tributadas, e, portanto, ele tinha direito à apropriação do crédito, né? Ele tinha, no momento de identificação do percentual a ser aproveitado, deveriam ser consideradas essas operações diferidas. Diferida não é dispensa do imposto, né? Diferida é operação tributária e, portanto, deveria ter sido considerada. Pois bem, nesse caso aqui, a discussão mais ampla que nós temos, já que o contribuinte não trouxe, como bem apontou o doutor Felipe, não trouxe elementos de dizer, eu mandei para conserto, X para conserto, mandei tanto para isso, X, ele não trouxe nada disso, ele só fica na retórica. Mas, especificamente em relação às operações com vasilhames, que aí a gente pode até presumir que ele efetivamente realiza essas operações eu tinha falado que não são consideradas da soma zero, mas é pior ainda, eu digo para o contribuinte, porque elas são isentas. Eu fui verificar como é que estava tratando ainda a nossa legislação hoje, porque fazia tempo que eu não via essas operações com vasilhame, porque antes era isenção. Tanto a remessa quanto o retorno de vasilhames era isenção. E eu fiquei em dúvida como é que era. Fui olhar como é que está a legislação tratando dessa matéria. Continua sendo. É isenção. E, portanto, se não for considerada, ele deveria ter sido considerado, inclusive, para reduzir o percentual a ser apropriado de crédito. Quer dizer, a operação isenta ou não tributada faz reduzir o percentual de crédito a ser apropriado. Seria até em prejuízo do contribuinte, se ele não considerou. Então, me parece que o caso aqui, senhor presidente, é de só considerar mesmo o exercício de 2013 e o restante não cobrar mais nada. É isso. Ok. Doutora Mônica, com a palavra. Eu me sinto contemplada, senhor presidente. Era exatamente sobre essas questões que eu iria abordar e o procurador fez de uma maneira brilhante. Eu me sinto contemplado. Obrigada. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Pierre. Doutor Felipe, eu estou vendo aqui a legislação. O que acontece é que o contribuinte, na realidade, o que ele quer é que nós consideremos que a operação com vasilhame não é saída, porque ela não configuraria a operação sujeita a ICMS, mas ela, sim, é isenta. Então, ela é saída, sim, ela tem que ser escriturada e tudo mais. Então, quando vai aplicar, certo? Todas as saídas, ela tem que fazer parte, né? Como o fiscal colocou no cálculo, então, deu uma diferença maior, não deu 100%. Ele queria que tirasse do denominador essa operação, dizendo, não é saída, não é como você dizer, não é saída, mas é uma saída isenta. Então, ela está lá no cálculo, como o doutor William já tinha dito, ela tem que estar lá no cálculo do denominador. Aí isso é que dá a diferença, não dá os 100% que ele botou na planilha de uma resposta para a fiscalização.
Então, eu entendo que o contribuinte, mesmo que ele trouxesse elementos, notas e tudo mais, a operação com vasilhame tinha que fazer parte do denominador, como o fiscal colocou, porque é saída isenta, e no cálculo tem que ser todas as saídas. Senhores, mais... Senhor presidente, em síntese, a palavra do conselheiro Pierre, o que o contribuinte quer é que o coeficiente dele seja 100%, porque ele fabrica cerveja e as operações são tributadas. Ele quer que desconsidere as demais operações. Quando ele fala que tem remessa para conserto e reparo, quando remessa para conserto e reparo, quando ele dá a saída, sai sem incidência do ICMS. Mas lá, a forma de cálculo diz que tem que constar, sim, no denominador, operações de saídas. Em cima, ou seja, no numerador, só são as operações tributadas. Aí ele quer que, tanto no numerador como no denominador, seja o quê? Tributadas. E que daria os 100%. Mas aí foge a regra da lei complementar e do nosso decreto. Está totalmente... Acho que não é nem caso de verificar perícia, porque ele mesmo está defendendo que é 100%, porque só quer que conste na elaboração do coeficiente só as mercadorias tributadas, no numerador e no denominador, mas não é assim. Ok. Obrigado, Tuílame. Alguma discussão adicional, senhores? Acredito que o processo já está maduro, amplamente discutido. Eu pergunto ao conselheiro relator como vota. Presidente, com todas essas discussões aí, eu escutei atentamente, entendi aqui a participação do doutor Felipe, mas, como já foi aí esclarecido, tanto pelo doutor William como pelo doutor Matheus, né, eu voto realmente para dar parcial provimento ao recurso ordinário, dando parcial procedência, né, na autuação, haja vista a ocorrência das decadências até novembro, dezembro, como já foi discutido também, não tem nenhum tipo de crédito, então, que subsiste somente para o ano de 2013, de janeiro a dezembro de 2013, a autuação. Nos termos do parecer e da manifestação da Procuradoria. Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral e da manifestação oral do nosso procurador aqui em sessão. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, dar parcial, né, porque a decadência ela foi alcançada em 2012 e modifica a decisão de procedência de primeira instância para parcial procedência nos termos do parecer e também da manifestação da douta Procuradoria do Estado. Esta decisão, chegamos ao final do nosso processo da 4ª sessão virtual ordinária. Assuntos gerais, algum assunto a ser discutido, senhores? Não havendo... Mais uma vez, né, quando a gente fala que o processo é simples, não é simples, né? Acabou gerando bastante discussão. Mas foi esclarecedor, né? Conseguimos, então, dissipar todas as dúvidas. Agradeço a participação dos senhores e já convido também a participar da 5ª sessão virtual ordinária do dia 23 de fevereiro de 2021, às 8h30. Lembrando aos senhores que teremos 4 processos. Primeiro processo, Vestas do Brasil Energia Eólica Limitada, relatoria doutor Pierre, também com sustentação oral, doutor Tiago Bonavides. Teremos o processo da Telerina, processo 228-2013, também relatoria do doutor Pierre, também com sustentação oral. Processo Vila Galé Brasil Atividades Hoteleiras, relatoria do doutor Pedro, estará conosco amanhã. Ok. E também da Lojas Renner, Sociedade Anônima, também relatoria do doutor Pedro. Então, são os processos que teremos para amanhã, da 5ª sessão virtual ordinária. Doutor Pierre, com a palavra. Só lembrando aos conselheiros que a Vestas mandou o memorial por e-mail. Isso, seria interessante a leitura, né? Antecipa um pouco os debates, pode esclarecer alguma dúvida, porventura,
existente. Então, agradeço a participação de todos. Até amanhã, às 8h30. Amanhã, pessoal.